gente, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre a outra metade, ou seja, os 100% de Outlander, a Viajante no Tempo. Quem tá acompanhando aí o canal e o Nuvem Literária tá sabendo já do projeto literário que tá rolando tanto aqui quanto lá no Nuvem Literária com relação a Outlander. Eu e a Ju, então, nos dispomos a fazer a leitura e dividir, então, vídeos de diário de leitura com spoilers em duas partes. Então essa é a segunda parte. Se você ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar o card aqui em cima, mas vale ressaltar, gente, que esses diários de leitura são com spoilers. Mas pra quem ainda não leu e tá querendo uma resenha sem spoilers, é só aguardar que daqui a alguns dias vão sair vídeos resenhas tanto aqui quanto lá no Nuvem Literária. Então, gente, continuando ali, né, quem tá acompanhando, fazendo o projeto junto com a gente, da segunda metade em diante, a gente pegou o livro a partir da parte 4, que é Um Leve Sopro de Enxofre, que vai começar no capítulo sobre o signo do mau agouro. Nesse capítulo aqui, o Jaime e a Claire tinham acabado de ter uma discussão ali, uma briga feia, em que ele leva ele, inclusive, a bater nela por ela ter desobedecido, mas enfim, eles vão se resolvendo ali ao longo das páginas. E a gente chega, então, em diversos momentos em que a Claire tá tanto se adaptando ali à nova vida dela, 200 anos no passado, quanto também ao ambiente e todas as problemáticas ali que a época e o lugar podem trazer para a vida dela. Só que a Claire não leva tanto a sério assim algumas coisas. Eu acho que por ela não ter essa noção, essa seriedade da época, né, essa noção de que as coisas são sérias, enfim, de ela não dar a devida importância para determinadas coisas, ela acaba se metendo em algumas furadas, como foi o caso de ela ter ido parar na prisão por ter desobedecido o Jaime. E não é questão de ser machista e querer dizer que ele sabe de tudo, mas é que naquela circunstância, naquele momento em que ela estava vivendo, ele é a pessoa que nasceu ali naquela época, naquele lugar, então ele entende de tudo e o que tudo pode agravar para a vida de cada um deles ali. Qualquer passo em falso pode trazer problemas para ele, inclusive ele pode ser, então, capturado pelos ingleses, ser decapitado, já que a cabeça dele, né, ele tem um prêmio pela cabeça dele por uma falsa acusação de assassinato. E logo ali, enquanto a gente começa a segunda metade do livro, já tem esse primeiro momento em que a Claire se vê bem enrascada quando a amizade dela com a Gaylis Duncan, que é uma mulher que é considerada uma bruxa ali na região, ela começa então a ter essa amizade com essa mulher e o Jaime avisa pra ela, olha só, não faça amizade com essa mulher porque ela é problema, ela é, né, conhecida como bruxa e tudo mais, e acontece também ali a cena, né, o acontecimento de a Gaylis assassinar o marido dela com veneno. Não é um conhecimento que vai ser espalhado pra todos, que todo mundo vai ficar sabendo, mas a Claire fica sabendo, mas a Claire conhece então ali as substâncias e tudo mais, o que naquela época as pessoas não tinham conhecimento, então atribuem a ela essa questão de ela ser uma bruxa. E também tem toda uma questão meio que cultural ali, como por exemplo o fato de essas pessoas viverem em vilarejos e nesses vilarejos eles acreditarem, por exemplo, em fadas. E inclusive tem uma cena, né, que quem leu vai se lembrar ali, bastante específico, em que a Claire encontra um bebezinho na floresta e a Gaylis vai explicar pra ela que, segundo a mitologia, né, a crença ali geral das pessoas, uma criança pode ter sido trocada pelas fadas. Então um casal pode ter uma criança que seria a criança das fadas, porque as fadas roubaram o bebê daquele casal e colocaram outro em troca. Então tem toda essa questão do miticismo ali, né, da crença que as pessoas têm no sobrenatural, e é aí que a Claire vai se meter em roubada, porque primeiro ela vai então tentar salvar esse bebê que ela encontra na floresta que tá doente e que claramente precisa de ajuda, mas que as pessoas acreditam serem o bebê trocado, né, não ser o bebê daquele casal. E eles deixam lá então o bebê no relento, assim, no frio, só enroladinho, para que as fadas levem ele e tragam o deles de volta. E tem uma questão assim dessa crença, né, que a Claire vê que é um absurdo e que ela precisa interferir, só que as pessoas começam a olhar pra ela torto porque ela tava mexendo no bebê da fada. Além disso, tem o próprio fato de ela estar ali andando com a Gaylis e tá, enfim, fazendo amizade com essa mulher, que conhece muito também ali das curas medicinais, que também tem bastante conhecimento sobre as plantas, e é no meio ali dessa amizade que elas vão se desenvolvendo que a Gaylis acaba sendo mandada, então, para a fogueira por mandado do Colum, que é o chefe do clã, ali do clã Mackenzie. Ele manda, então, a Gaylis ser levada pra fogueira como bruxaria porque o Dougal
tava, né, de rolinho ali com a mulher. E eu achei uma história tão bem intrincada, são acontecimentos que estão tão bem intrincados ali, uma coisa que leva a outra, aquele efeito borboleta, aquela coisa que vai se acontecendo ali com uma sucessão de acontecimentos tão bem feitinha que eu fiquei assim impressionada, porque justamente depois que a Gaylis assassina o marido é que o Colum vai descobrir então que o Dougal tá ali tendo esse caso com a Gaylis e ele vai mandar ela pra fogueira pra poder atingir o irmão, e daí a Leory, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, que é a jovenzinha ali do castelo que tem essa paixão pelo Jaime, vai acabar mandando um bilhete pra Claire dizendo que a Gaylis está esperando ela em casa. Então ela vai até a casa da Gaylis e lá as duas são pegas ali na casa da Gaylis e as duas são levadas a julgamento pra fogueira. E acontece tanta coisa que no fim das contas eles precisam sair fora ali da cidadezinha, né? Ela, a Claire e o Jaime precisam sair da cidadezinha e eles vão então para Lallybroch, que é a casa do Jaime, mesmo ele tendo ali a chance, né, de cruzar com algum inglês pelo caminho e ser então sequestrado, capturado e levado a julgamento também. Então assim, são vários momentos em que eles estão em muitos apuros e que eles podem se dar muito mal, mas as coisas vão acontecendo e a gente não conseguia parar de ler, né? Eu não conseguia parar de ler enquanto as coisas não fossem se resolvendo. E nesse caminho ali, justamente quando eles saem da cidadezinha após o Jaime ter salvado a Claire da fogueira, eles estão indo pra Lallybroch, ela acaba contando pro Jaime toda a verdade sobre ela ter viajado um tempo através das pedras e ele simplesmente acredita. Eu acho muito estranho a pessoa acreditar assim logo a princípio. Eu achei muito estranho, na verdade, esse fato de ele ter acreditado com tanta facilidade. Porém, se a gente for levar em consideração ali que as pessoas acreditam em fadas, esse tipo de coisa, eu acho provável que ele tenha acreditado mesmo e talvez também por ele confiar nela assim de olhos fechados. Só que nesse trajeto que eles estão fazendo ali, indo pra Lallybroch, eles acabam passando pelo Círculo de Pedras e o Jaime deixa a Claire no círculo pra ela voltar pro futuro dela, né, pro tempo dela. E acontece que ali a Claire precisa então fazer a decisão da vida dela de ir ou ficar, de viajar, voltar pro tempo dela, voltar pro Frank ou ficar ali com o Jaime. E é muito curioso porque a Diana Gabaldon é uma autora que descreve bastante as cenas, só que em alguns momentos, como por exemplo esse, a Claire ficou bastante tempo ali decidindo, mas ela não estendeu muito assim, porque não tinha muito também do que ficar descrevendo cenas, não eram cenas que ela iria descrever, seriam os próprios pensamentos da Claire, o que teria levado ela a escolher o Jaime, mas tudo acontece assim em umas 2 páginas, sendo que a Claire ficou lá horas e horas sentada, tentando decidir o que ela faria. Ela acabou optando pelo Jaime e foi então pra Lallybroch. Então chegando lá, vai ter toda aquela situação de a Claire conhecer a irmã do Jaime, de eles dois brigarem, né, o Jaime e a irmã começarem a brigar por conta do passado deles com o Black Jack Randall, que é o vilão de toda a história. E o fato também de que dali a algum tempo o Jaime seria denunciado por um dos caras que vivem ali na propriedade do Jaime para o exército britânico. Tudo porque o Jaime pegou o filho desse cara pra trabalhar ali na casa, né, ali em Lallybroch, porque o garoto era maltratado em casa. O pai batia muito no menino e ele sentiu então no dever moral de tirar esse garoto do lar problemático dele e dar a ele um emprego num lugar mais tranquilo. Então depois que isso acontece, o cara vai ali denunciar o Jaime vai parar na prisão de Wentworth, vai ser condenado à forca e a Claire vai precisar sair ali igual uma louca atrás dele até descobrir onde é que ele tá e então tentar resgatar ele dali de dentro. Só que é ali dentro que vai acontecer a coisa mais horrorosa que eu já vi em todas as histórias de livros que eu já li até hoje, que é esse vilão aflorar tanto assim o seu lado vilão da história, que é ele abusar do Jaime de todas as maneiras possíveis e ele deixar o coração da gente em frangalhos. Bom, então, como a gente espera aí, a gente chega no final feliz e tem então a questão de o Jaime estar passando ali pela recuperação dele desde que a Claire resgata ele lá de dentro da prisão junto com outras pessoas e ele passa então a ter que se recuperar e ele vai passar por problemas ali também com ele mesmo, em que ele vai escolher deixar a Claire, porque ela não precisa viver com ele daquela maneira, já que ele tá destruído de todas as formas possíveis e, enfim, tem aquela parte meio dramática da história que na série, agora puxando um pouquinho pra série, tá muito mais dramática. Essa cena, né, as últimas cenas ali dos últimos capítulos estão muito mais dramáticas e tá tudo muito diferente
do livro, eu achei. Os acontecimentos no grosso, assim, o que é mais importante acontece da mesma maneira, mas o rumo que as coisas levam é bastante diferente. Eu senti muita diferença no rumo como as coisas foram chegando, né, àqueles acontecimentos mais importantes, ou como a história foi saindo desses rumos mais importantes para ir para outros. Mas de um modo geral eu fiquei bem satisfeita com o livro, eu achei muito, muito, muito bom, muito legal. Eu tava esperando então demorar bastante até para ler o livro, mas na verdade não foi nada disso, eu consegui ler bem rapidinho e também vi muita semelhança com a série, como eu havia falado com vocês no vídeo anterior, só que nessa segunda parte a série foi um pouco mais diferente em alguns aspectos. E eu listei aqui no celular algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês, né, que foram os pontos mais altos, assim, do livro pra mim, que foram o mistério da Gaylis, né, de ela ser uma pessoa que veio também do futuro, no caso 1967, e a Claire descobrir isso. Então, pra mim, a Gaylis morreu, mas a Claire ainda vai descobrir muita coisa sobre essa mulher e sobre a procedência dela, né, de onde ela veio, como que ela, enfim, chegou ali no mesmo lugar que a Claire, como que ela viajou pelas pedras. Também tem a questão da denúncia, né, que foi um dos arrendatários do Jamie que denunciaram ele, que denunciou ele para os britânicos, e que na série não foi bem assim que aconteceu, não foi um arrendatário do Jamie que denunciou ele, que fez ele ser levado à forca. E uma outra cena que eu também achei bastante rápida, assim, não foi bem nenhuma cena, foi uma sucessão de acontecimentos, que foi quando a Claire começou a ir atrás do Jamie, procurar ele assim que ele foi sequestrado pelos britânicos. Eu acho que tudo aconteceu bastante rápido, e na série a gente ficou assim, um episódio e meio acompanhando ela, indo atrás do Jamie, procurando em todos os vilarejos ver sinal dele em algum lugar. E no livro foi até rapidinho, assim, o que eu achei bom, porque a gente não ficou muito tempo ali lendo buscas e buscas e buscas e pulou já pra parte que interessava, que era quando ela encontrava ele de fato. A única coisa que me deixou um pouco irritada, assim, foi o fato de a Leori não aparecer mais. Ela fez aquela burrada ali, ela botou a Claire em problemas e depois disso ela não apareceu mais. Então eu ainda tô com esperanças de que no segundo livro vá haver ali um acerto de contas entre eles, porque eu acho realmente que eles devem se acertar com essa menina. Bom, gente, no mais eu acho que era isso que eu tinha pra falar com vocês ali, os pontos positivos, né, os pontos altos, na verdade, da série que eu reparei ao longo da história, assim, conforme eu fui lendo, e o que eu achei importante, interessante comentar com vocês do meu ponto de vista. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado de participar do projeto com a gente, quem leu aí o livro com a gente, quem se apaixonou também pela história. Então eu agradeço muito quem esteve aqui com a gente. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha que ajuda na divulgação, e se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das próximas novidades. Em breve aí, quem sabe a gente não faz outros projetos de leitura, quem sabe dos próximos livros de Outlander. E se for acontecer, então a gente já traz aqui pra vocês terem um tempinho ali de comprar o livro antes da gente começar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!